Senhor é justo, o Senhor é poderoso. Não há nenhum outro como tu, Senhor. Tu és incomparável. Te pedimos também que nesta noite eu venha falar aos nossos corações. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. E ela é mais penetrante do que a espada do escudo, ao ponto de dividir a alma e o espírito. Senhor Jesus, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Não venha falar o que nós queremos, mas o que nós necessitamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém? Você está nessa noite feliz por estar na presença do Senhor? Está tudo bem com você? Está tudo bem com sua família? Está tudo bem com sua vida? Graças a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso que nós estamos, graças a Deus, com vida, com saúde e na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 19. Daniel, capítulo número 10. Versículo número 19. Mais Daniel, capítulo 10, versículo 19. Estamos aqui com os irmãos que sempre congregam junto, temos alguns visitantes, né? Ficamos muito felizes. Só que a gente, há algum tempo, não está mais chamando algumas pessoas aqui de visitantes, tá bom? Não estamos mais considerando você como visitante, não. Já consideramos você como da casa do rei. Livro de Daniel, capítulo 10, verso 19, diz assim: a inerrante e infalível palavra de Deus. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Amém? Entendeu o texto da palavra? Eu gosto de repetir novamente. E disse: não temas, homem amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. Quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos e, em concordância com a oração da serva do Senhor, missionária Mari, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença nessa noite, mais uma vez, nesse culto de louvor ao Senhor. Onde nós temos, Deus, a oportunidade de te louvar, de te glorificar, de te exaltar, de engrandecer o teu nome. E nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu quero que você faça uma coisa nessa noite. Eu quero que você comece a conversar com Deus aí agora onde você está. Isso é para você abrir a sua boca. Eu vou estar fazendo a oração aqui, mas eu quero que você abra a sua boca e ore. Eu quero que você fale com o seu Senhor hoje, de uma forma diferente. Eu quero que você abra a sua boca agora e diga
exaltamos, nós te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor sempre fez na nossa vida, pelo teu cuidado, pela tua força, pela tua ajuda. Pedimos ao Senhor Deus, fala mais uma vez nesta noite ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. O texto que nós temos nesta noite, ele nos fez uma afirmação, ele nos deu um conselho, ele nos deu uma palavra, missionária Magra, de incentivo. Ele disse: não temas. Não temas. Não temas. Só que eu quero que você também abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo número 1. Josué, capítulo número 1, versículo de número 9, versículo número 1 também. Irmãos, a Bíblia fala que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito para a terra prometida. 40 anos foi o tempo que aquele povo ali, o povo de Israel, esteve no deserto, após sair do Egito, e eles esperavam o momento de uma posse da promessa de Deus, da terra prometida, chamada Canaã. Foram 200 quilômetros desde quando eles saíram. A previsão da chegada era de 40 dias. 40 dias. Eles deveriam sair do Egito e ir para a terra de Canaã. Só que, lamentavelmente, a Bíblia fala que eles passaram 40 anos. Josué capítulo número 1, versículo número 1, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é o quê? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter lugar, como eu disse a Moisés, desde o deserto, do Líbano, até o grande ribeiro, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, no corrente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei
Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus diz a você: esforça-te e tem bom ânimo. Nesse texto do livro de Josué, capítulo 1, você vai encontrar Deus falando 3 vezes essa expressão: esforça-te e tem bom ânimo. Está nos versículos 6, 7 e 9. Por que esforçar? Por que ter bom ânimo? Por que ter bom ânimo? Porque a Bíblia está falando a Josué que ele deveria se animar. Josué estava preocupado porque ele passaria a liderar mais de 1 milhão de pessoas no deserto. E lidar com pessoas não é fácil. Às vezes a gente tem que lidar com 2, 3 pessoas em casa, já não é fácil, né, irmãos? Imagine lidar com a multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Então, quando Deus chama Josué, quando Deus convoca a Josué, ele fala tão somente: esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que no século Moisés te ordenou. Aí Deus vai continuar no texto dizendo: dela você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que te conduza prudentemente por onde quer andar. E Deus vai dizer assim: olha, não se aparte da tua boca o livro da lei, quer dizer, não se aparte de você a palavra, mas medita nessa palavra de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque você fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Você prosperará no teu caminho e você será bem sucedido. Aqui eu já faço uma pergunta para você: você quer ter uma vida bem sucedida, meu irmão? Você quer ter uma vida bem sucedida, meu irmão? Quem quer ter uma vida bem sucedida? Ei, olha, Deus te abençoe, irmão. E Deus abençoe os irmãos também que levantar o seu nome. Todo mundo quer ter uma vida bem sucedida. Quem disser para mim que não quer ter uma vida bem sucedida, eu vou dizer: meu querido, você não está muito bem, não. Porque todo mundo quer ter uma vida bem sucedida. E na realidade, Josué vai dar ao povo de Israel alguns conselhos aqui para ter uma vida bem sucedida. Ele diz assim: Josué, tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto na palavra está escrito. Porque se você fazer, Josué, tudo que está escrito na palavra, você fará prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Aí Deus pergunta: Josué, não foi eu que te mandei? Em outra versão está escrito assim: não tu mandei eu? Aí ele vai dizer aquilo que eu falei no início, que Deus repetiu essa palavra por 3 vezes: esforça-te, tende bom ânimo. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida. Eu não sei, meu irmão, quantas lutas você enfrenta no seu dia a dia. Eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: se Deus trouxe essa palavra aqui, se você veio nesta noite ouvir essa palavra, é porque Deus já conhece o teu coração e sabe que em momentos da sua vida, ouça isso com bastante atenção, em momentos da sua vida você pode até ter pensado em desistir, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Seja forte, seja forte. Essa palavra, irmãos, no hebraico, ela tem uma conotação de braços fortes. Essa palavra ela é traduzida, essa palavra corajoso,
você lutar, mas especialmente no aspecto espiritual. Porque não adianta você ser uma pessoa forte fisicamente falando e ser uma pessoa fraca espiritualmente falando. Por que eu e você temos que ser fortes? Por quê? Há uma missão a ser determinada na nossa vida. Há uma missão a ser concluída. E é por isso que eu preciso ser forte, e é por isso que eu preciso ser corajoso. A missão iniciada por Moisés, a parte que ficou a cargo de Josué, não era fácil. Por isso que ele precisava ser forte e corajoso. Meus irmãos, Deus convida você nessa noite a se esforçar e a ter bom ânimo. Esforce-te e tenha bom ânimo, porque sem esforço, porque sem bom ânimo, você não vai conseguir viver uma vida vitoriosa nessa vida. Josué precisava ser forte, ser corajoso, porque para ele alcançar as promessas de Deus, ele teria que enfrentar lutas e enfrentar dificuldades. Aqui eu quero te dizer nessa noite, nada é fácil na vida. Eu vou repetir, nada é fácil, nada vem nas suas mãos de mão beijada. Tudo para você conseguir é com esforço, é com luta, é amanhã, irmãos. Tem alguma coisa que vem na sua mão fácil? Não, nada é fácil. Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso para não desistir mediante as lutas. Eu preciso ter o cuidado de fazer tudo conforme a palavra do Senhor me orienta. Não foi fácil para Josué, irmãos, não foi fácil levar o povo ao cumprimento da palavra. Toda vez que o povo de Deus, irmãos, se tornou fraco e covarde, eles se desviaram da vontade de Deus. Não é nada fácil para nós mantermos no centro da vontade de Deus. Aí talvez você me pergunta, missionário, como é que eu vou ser forte? Com tanta luta, com tanta dificuldade. Dê uma olhadinha no que está escrito aí no verso 9 dessa palavra. Versículo de número 9. Ele fala, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque não é com tua força, porque não é com tua capacidade, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Então a minha vitória não está na minha força, a minha vitória não está na minha capacidade, o meu sucesso não está na minha inteligência, a minha vitória está na força que está em Deus dando a mim. Aí você pode perguntar para mim, missionário, quando é que eu vou ser forte? Irmão, irmã, você precisa ser forte hoje. Não é amanhã, não. Porque os problemas vêm hoje. Os problemas vieram ontem. E amanhã eles vão vir. É por isso que você precisa ser forte hoje. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, o Senhor diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz,
provação, lá no dia da tentação, lá no deserto que o povo passou, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então você não é para ser forte amanhã, não. Deus convida você a você ser forte hoje. Você precisa ser forte hoje. Como que eu vou ser forte hoje, missionário? Se as outras estão aumentando cada dia. Eu vou ser forte, crendo nas promessas do Senhor. Diga assim comigo: eu vou ser forte. Diga novamente: eu vou ser forte quando eu crer nas promessas do Senhor. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz a você que Ele está com você, que Ele vai enfrentar as lutas com você, as dificuldades com você, pode acreditar. Deus está com você nas lutas. Todo lugar que você pisar, havia uma promessa de Deus que dizia: todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado. Está no versículo 3. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Versículo número 5. Farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Versículo número 8. E versículo número 9. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu vou repetir para você: para de ficar reclamando das coisas, para de ficar reclamando e dizendo que a vida está difícil. Meu irmão, minha irmã, a vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo. A Bíblia fala da mesma forma que a luta vem para os que não servem a Deus, vem para os que servem a Deus. Você sabe qual é a diferença entre você que nessa noite está aqui congregando, você que está nos ouvindo nesta noite? É que as pessoas que não querem nada com Deus, eles passam as mesmas lutas e as mesmas dificuldades, mas infelizmente eles se sentem incapazes de vencer, porque eles se sentem sozinhos. Mas eu quero te dizer nesta noite: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus é com você em todas as lutas. Deus é com você em todas as dificuldades. Deus é com você. A palavra do Senhor diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe como você vai vencer, irmãos? Mantendo a intimidade e a comunhão com Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo número 27, versículo de número 14, está escrito assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus havia dito com Josué, no versículo número 5: da mesma forma como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Eu quero te dar uma última notícia nessa noite. Da mesma forma que Deus foi com Moisés, é contigo. Da mesma forma que Deus foi com Josué, Ele é contigo. Da mesma forma que Deus foi com os discípulos, Ele é contigo. Da mesma forma que Ele foi com Jesus quando estava na terra, Ele foi contigo. Ele não te desamparará. Ele estará com você em todos os momentos da sua vida. Lembra o texto que nós lemos no início dessa mensagem? Daniel, capítulo número 10, verso 19. Ele diz a você assim: não temas, aleluia, não temas, homem muito amado, como nós falamos ontem no culto, lá na casa da irmã. Foi anteontem na casa da irmã. Quando a Bíblia fala homens, não é homens
masculino, não. É criatura, é ser, é homem e mulher. Então, quando a Bíblia fala assim, espera-te no Senhor, anima-te que Ele fortalecerá o teu coração. Quando Ele diz em Daniel 10:19, não temas, homem muito amado, Ele está dizendo, não tema meu servo, não tema minha serva, Pai seja contigo, anima-te, tenha ânimo, eu estou falando com você, fique fortalecido, porque o Senhor diz para você nessa noite, eu sou contigo. E quando Ele diz essa palavra lá em Daniel, versículo número 19, Ele diz que Daniel falou assim, fala meu Senhor, porque o Senhor me fortalece. Eu quero dizer uma coisa aqui para a sua meditação. Toda obra de Deus começa com alguém que decidiu ser corajoso. A obra de Deus aqui na Pialanha começou porque houve um homem, houve uma mulher que foi corajoso e corajosa. Foi a irmã Leila, não é isso? Que começou. Ela foi corajosa. Depois o pastor João Batista foi corajoso, quando também começou a construção do templo. Depois muitos irmãos foram corajosos quando vinham uma vez por semana aqui fazer o culto. E eu e a missionária Mara também fomos corajosos, porque nós deixamos a nossa casa para estar aqui com vocês, guerreando e lutando para que nós possamos vencer. E eu tenho uma ótima notícia para você nessa noite. Você não é vencedor. Missionário, pelo amor de Deus, como é que você fala isso? Glória chegou a sorrir, porque glória é engraçado. Você não é vencedor. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te encoraja, Ele te dá força para vencer todas as lutas da sua vida. Não temas. Não temas. Não temas. Que você seja fortalecido pelo Espírito do Senhor. Que você seja fortalecida pelo Espírito do Senhor. Talvez você diga assim, missionário, eu não tenho forças. Realmente falou com você. A força não vem de você, vem de Deus. O Espírito Santo de Deus, lá de Samuel, aliás, 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 7, diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Eu vou repetir, 2 Samuel, capítulo número 1, verso 7, diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, ou de medo, ou de temor, mas nos deu um espírito de poder. Poder no grego é a palavra dínamos, poder exclusivo. Uma palavra de poder, de amor e de equilíbrio, irmãos. Por meio do conhecimento e da divulgação das Escrituras, pela meditação dia e de noite desta palavra que eu me fortaleço. Missionário, eu estou fraco. Você está fraco? Você está fraca? Faz o que Josué, faz o que o Senhor falou para Josué no capítulo número 1, versículo número 8. Faz isso. O que é, missionário? Está aí no texto. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de manhã, missionário, não. De tarde, missionário, não. Medita nela de manhã, de tarde e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. E quando você meditar de manhã, de tarde, de noite, e fazer conforme tudo que na palavra está escrito, sabe o que vai acontecer? Porque esta palavra fará você prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Quer ter vitória na sua vida, meu irmão? Quer ter vitória na sua vida, minha irmã? Medita nessa palavra de dia e de noite. Faça conforme tudo que nele está escrito. Aí o Senhor
desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se coloque em pé nessa noite. Eu vou repetir o que está nessa palavra novamente. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Começa a falar com Deus agora. Eu quero que você volte a falar com Deus agora. Você vai ser verdadeiro e sincero. Você vai dizer